Muito obrigado, Evelyn, pela apresentação. Olá, pessoal, me chamo Renan Gutierrez. Estamos iniciando mais um webinar, sendo dessa vez sobre soluções de Fluke Connect. Antes de iniciarmos o webinar, é importante vocês saberem que nós somos distribuidores autorizados da Fluke. Então, qualquer assunto em relação a apoio técnico ou comercial podem estar contando com a gente, tanto com a Leder quanto com a Interenge, tá? E nós estamos tendo apoio também da Fluke Brasil. Para começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo, nossos web espectadores, e agradecer também a presença do nosso ilustre Rodrigo Passi, que nos acompanha nesse terceiro webinar. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Na sua opinião, o que seria o Fluke Connect? Bom, Renan, primeiramente, também quero aqui fazer os agradecimentos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Agradecer o time de marketing da Leder pela organização. Agradecer você também pelo empenho na formatação aí da apresentação. E também os nossos convidados pelo tempo de todos, né? Renan, pensando um pouco sobre o Fluke Connect, cara, eu estava analisando aqui, estava pensando aqui, e cada vez mais, né, nós precisamos de agilidade nas tarefas do dia a dia. A agilidade é importantíssimo, né? E para que aconteça isso, nós precisamos é muito importante a gente ter em mãos todas as informações disponíveis para uma tomada de decisão. A gente precisa tomar uma decisão, as decisões precisam muitas vezes ser rápidas, mas a gente precisa tomar as decisões e quanto mais dados, quanto mais informação, quanto mais material a gente tem em mão para ajudar nessa tomada de decisão, a gente vai ser mais assertivo, né? E assim, a resolução dos nossos problemas, a execução das nossas atividades ficam mais rápidas, né? E o Fluke Connect, ele veio para ajudar as empresas e profissionais de manutenção, por exemplo, de engenharia, né, a fazer essa troca de informação, essa troca de conhecimento em tempo real, né? Ele é um aplicativo, o Fluke Connect é um aplicativo, você instala no seu celular, no seu smartphone, etc. Você pode também instalar no seu PC. Mas, quer dizer, Renan, ele não é só um aplicativo, ele é muito mais do que um aplicativo, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Onde que você, como eu falei, você instala no seu celular e você coleta as informações das medições que você está fazendo com o equipamento Fluke no campo em tempo real, né? Então, a gente vai, no decorrer da apresentação aí, falando um pouquinho mais aí sobre o Fluke Connect. Muito perfeito, Passi. Você descreveu fantasticamente o que seria o Fluke Connect. Mas nada melhor do que rodar um vídeo aqui também para descrever exatamente o que você comentou na prática. Então eu vou rodar um vídeo rápido aqui para o pessoal ter uma noção de uma introdução do Fluke Connect, complementando aí o que você nos respondeu. Acho que tá sem o som, Renan. Renan, acho que o vídeo tá sem o som, hein? Acho que você precisa compartilhar de novo e pedir para compartilhar o som do seu computador. O vídeo está sem som, Pastor? Tá sem som. Tá. Vamos rodar sem som mesmo, pelo menos para o pessoal entender um pouco mais aqui. Mas no vídeo aqui dá para verificar como que o pessoal consegue fazer esse trabalho em campo, né? Pela imagem aqui já dá para o pessoal entender um pouco.
Muito bom, gente. Eu peço desculpa pelo áudio, mas depois eu consigo compartilhar esse vídeo com vocês com o áudio para vocês poderem ouvir, mas acredito que deu para entender um pouco sobre o conceito do Fluke Connect, né? Durante a execução do trabalho, o técnico conseguiu coletar informações ali, então ele conseguiu verificar, salvar e compartilhar as informações do mesmo local e tomar uma decisão sem precisar sair daquele ponto, certo? São os recursos que a Fluke Connect traz para quem investe nesse tipo de tecnologia, tá? Existem, né, Pastri, algumas razões, né, que a Fluke leva e traz isso para o mercado, e eu acho bacana a gente compartilhar, que são as 7 razões para conectar as suas ferramentas, né? E a primeira razão seria um trabalho mais rápido, certo? Poderia dar um overview para a gente? Sim, como falei sobre o Fluke Connect, né, e até como foi abordado no vídeo, a gente precisa cada vez ser mais ágil, mais rápido na resolução dos problemas, né? Então, o Fluke Connect, ele permite, né, que você faça o registro das suas medições na sua planta. Então, você pode fazer sua medição de corrente, sua medição de tensão, uma medição de vibração, ou termografia, sei lá, uma calibração de processo, uma calibração de um transmissor de pressão, né? Então, ele permite que você faça você receba essa leitura dos dispositivos e você compartilha ele aí e você tem acesso às informações em tempo real aí com diversas pessoas aí simultaneamente e consegue ser mais rápido na tomada de decisão na resolução do problema. Perfeito. E o segundo ponto seria o trabalho de forma mais colaborativa, certo? Que também foi abordado no vídeo, acabei comentando já também, que é você receber essas informações, você pegar essas informações. Imagine, Renan, você está fazendo um trabalho, uma leitura em um painel que seja, tá? E você não está com certeza, está com alguma dúvida daquele valor, que foi exposto no vídeo, e você tem um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho por vários especialistas, espalhado por outras plantas, não necessariamente a mesma planta que você está, ou não necessariamente nem no mesmo país. Pode ser uma filial que esteja em outro país, mas através de um aplicativo celular que você recebe essa leitura em tempo real, você compartilha num grupo, e aí automaticamente as pessoas também estão enxergando isso, você pode até fazer um vídeo sobre isso, e ajuda aí na tomada de decisão, dar a sua opinião do que pode ser essa leitura, né? Então, é o compartilhamento dessas informações em tempo real para o seu grupo de trabalho. Perfeito. A terceira razão seria diminuir a papelada, né? Bom, isso você vai estar gravando os dados, né? É um sistema de nuvem, né, Renan? Onde você vai gravando essas informações, então você não precisa ficar anotando em papel os resultados. O equipamento faz o teste, por exemplo, você está fazendo um teste com um multímetro lá, com um alicate amperímetro, ou com um termovisor. Então, o Fluke Connect já está coletando essas informações, dali ele já manda para a nuvem, para uma base de dados, e você não precisa de papel. E é interessante, cada vez mais que você utiliza o Fluke Connect, que você vai mandando os resultados para a nuvem, né? Você vai criando um histórico das suas medições, tendências das suas medições, e isso são informações valiosas, são conhecimento que você vai ter guardado, que pode acontecer situações no futuro semelhantes, que você já tem um banco de dados lá que fala, naquele dia aconteceu foi isso, tal, o problema foi esse, né? Então você deixa tudo arquivado, tudo documentado, né? E não precisa de papel, né? Porque está tudo na nuvem. Perfeito. E o 4, que é o interessante também, é a questão da segurança, pelo fato de você poder trabalhar com equipamentos energizados ou equipamentos mecânicos operando, né? Você trabalha à distância, né? Ele dá esse recurso mais seguro para você, né? Sim, você pode trabalhar uma distância aí de até 6 metros, né, Renan? Então, você pode deixar o dispositivo conectado lá numa rede elétrica e ficar uma distância de até 6 metros e ficar coletando essas informações e está mais seguro, né? Tanto de ambientes também, em equipamentos mecânicos também, etc., né? Então, é uma segurança maior para o usuário, né? Perfeito. Na quinta razão, a gente fala sobre experiência além da conectividade, né? Porque ele possui o recurso que a gente já comentou aí, que é o vídeo Share Live, né? Uma chamada que você consegue
espelhar o que você está visualizando para outra pessoa, conforme apresentado no vídeo, né? Essa é muito interessante. Imagine, você está, na verdade, espelhando, tem um equipamento lá plugado, o equipamento está fazendo o teste, está mandando as informações direto para o FluConnect, através do Share Video, você está compartilhando a tela do equipamento que está medindo lá. Né? E está compartilhando com um grupo de várias pessoas ao redor do mundo. Isso é fantástico. E o interessante é que é o seguinte, nós estamos vivendo em um momento que essa tecnologia ela é bem vista, né? Porque muita gente está falando de home office, poucas pessoas conseguiram ir para... na verdade, poucas pessoas conseguiram ter esse trabalho de home office, mas quem conseguiu ficar na empresa e precisa ter o acesso de um gestor que está de home office ou de um técnico que está no momento de folga dele, através desse vídeo, né, desse canal de comunicação, ele consegue compartilhar de uma forma visual, que é muito melhor do que apenas o dado, né? Porque às vezes na imagem ali a pessoa não precisa se locomover, às vezes pegar trânsito, sair do lugar que ele está para poder visualizar um problema. Apenas naquela imagem ali, no compartilhamento de imagem, ele já consegue tomar uma certa ação. E olhando esse compartilhamento, também já gera uma discussão rápida ali, né? Sim. De uma possível solução do problema, em real time, né? Não tem aquela questão de ficar juntando o pessoal para fazer uma reunião de 1 a 2 horas, né? Em coisa de 5 minutos já é possível resolver. Perfeito. A sexta razão é que a Fluke possui aí um dos maiores conjuntos de equipamentos conectados, né? Já são mais de 20 ferramentas, mais de 20 equipamentos, dentre eles multímetros, termovisores, alicate amperímetros, equipamentos para teste de vibração. Então, é um conjunto de equipamentos para determinadas aplicações. Uhum. E se você vai fazendo isso e você vai usando o FluConnect, você vai criando um histórico de várias medições que você tem na sua planta, né? Tudo isso vai ficando arquivado na nuvem, né? E acesso em real time aí a qualquer lugar que você esteja. Se você não está, se você naquele dia não está, de repente está na sua folga lá, mas você precisa acompanhar uma medição, alguém fez lá, mandou no grupo, você abre o seu celular e você vê o que está acontecendo lá na sua empresa. Perfeito. E na sétima razão, eu acho muito interessante, porque aqui existem os depoimentos das empresas e das pessoas que adquiriram e começaram a utilizar o que eles enxergaram de vantagem, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar algumas. Então, por exemplo, a gente tem aqui sobre essa ferramenta do ShareLive que a gente comentou, né? O gerente de manutenção, ele disse, eu posso estar em todos os lugares da fábrica ao mesmo tempo. O ShareLive me mostra a informação do problema para que eu possa ajudar meus colegas sem ter que realmente me locomover até eles. Ele ajuda as equipes a se comunicarem à distância sem ter que andar ou dirigir até o local. Tudo aquilo que a gente comentou agora sendo falado por um gerente de manutenção que utiliza isso em campo, né? É muito interessante. Um outro ponto, gráficos Trendit, né? O técnico-chefe de uma grande rede de abastecimento de água disse que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é um fato. Um gráfico é muito mais convincente para pessoas que não são técnicos como meu chefe. Ajuda a captar um senso de urgência, pois eu posso mostrar imediatamente ao meu chefe o que acontece exatamente quando ligamos o motor. Então, muitas vezes, você precisa de um osciloscópio ou um analisador de energia ali para poder gerar alguns gráficos específicos, né? O que eu entendo que o FluConnect traz é que você consegue colocar 3 equipamentos lá medindo a corrente e você monitorar de uma forma simples e rápida alguns picos de energia, uma partida direta, por exemplo, para você poder identificar um problema. E se caso esse problema seja muito grave, aí sim cabe você utilizar um osciloscópio ou um gerador de relatório, né, para essa medição. Mas eu entendo que é uma ferramenta fantástica para quem pretende iniciar esse tipo de medição, certo, Pastor? Correto, certíssimo, Renan. Perfeito. Temos um Equipment Log, né, gerente de manutenção de uma fabricante de peças automotivas. Temos um sistema com arquivos de papel que ninguém consegue acessar quando precisa. Esse é interessante. O Equipment Log é perfeito para manutenção preventiva. Ele elimina muito desse trabalho em papel, economiza muitas horas e simplifica a comunicação para que a informação chegue às pessoas mais rápido. Hoje, é normal você fazer visita em empresas, no departamento de manutenção, eles possuem lá uma OS, né, que é a ordem de serviço do dia. O que ele precisa executar naquele dia.
E muitas vezes isso acaba levando tempo, você perdeu o papel, você já não sabe mais o que você tem que fazer, depende de você ir até um local para pegar aquela ordem de serviço, fora que você tem a questão ambiental aí, né? Essa ferramenta, né, conforme a gente veio conversando, você consegue pegar os dados que foram levantados durante uma semana, um mês, o ano inteiro que você mediu, por exemplo, nesse exemplo dessa figura, nós temos a temperatura, e você comparar com o que você mediu na semana passada com o dia de hoje e verificar se existiu alguma variação ali, né? Essa é uma das vantagens. E às vezes tendência, gerar um histórico, ou gerar uma tendência de uma medição, é isso que é necessário. Sim, sim. Porque cada caso é um caso, então você precisa conhecer a sua planta, e muitas vezes você precisa gerar esse histórico e essa tendência de medição. Isso vai ajudar muito, cara. Perfeito. E a medição auto-record, que é o que você comentou aí, né? O técnico de manutenção de uma importante empresa de aviação, esse depoimento é interessante também. Nós escrevemos muitas dessas informações, então salvar as informações automaticamente é muito melhor. Esse seria um tremendo recurso para nós. Com ele não precisamos mais escrever as coisas, é feito sem uso de fios, direto para o smartphone, de onde podemos mandar para outros imediatamente, né? E tudo isso que você comentou aí, interessante que essa gravação, você consegue gravar essas informações, né, capturar aquele gráfico naquele momento e compartilhar para que as pessoas possam te auxiliar em quais medidas você vai tomar, né? Isso tudo dentro desse recurso. E, como nós sabemos, né, já foi comentado também anteriormente, o armazenamento FluCloud, né? O engenheiro de segurança de uma importante fábrica de alimentos disse que hoje nós usamos um PC para imagens termográficas, o Excel para isolamento e notebooks para estudo de carga. Com o armazenamento FluCloud, podemos ver tudo sobre o motor em um só lugar, nunca perca dados, mesmo se seu hardware falar. E a gente sabe que se o celular quebrar no meio da medição, você não vai perder aquela informação, porque essa informação vai ficar gravada numa nuvem. Todo mundo vai ter acesso a isso, até no seu notebook. Você consegue instalar o software do FluConnect no seu notebook e ter acesso ao que o departamento técnico está medindo. O departamento da manhã, da tarde e da noite, todos esses históricos vão ficar gravados nessa nuvem. E você consegue acessar tanto a informação da corrente, tensão, da temperatura, do motor, tudo e um banco de dados apenas relacionado àquele motor. Certo, Pastre? Correto. Renan, é importante também dizer, acho que nós não falamos ainda, que o FluConnect, ele é uma ferramenta que ela é gratuita, ela vem junto com o equipamento, você não paga, você já pode entrar no Play Store, na loja, né, e baixar o FluConnect no seu celular, começar a utilizar. É só verificar se o seu equipamento que o cliente utiliza hoje já tem a ferramenta FluConnect, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas não se paga mais por ter esse aplicativo. Qualquer um pode baixar lá, entra lá na Play Store lá e baixa o FluConnect. Perfeito. E só complementando isso, ele é totalmente gratuito, gente. Isso é importante que vocês lembrarem, porque a tecnologia já vem embarcada nos equipamentos. Aí a pergunta fica, mas quais equipamentos que eu posso adquirir, né, para poder utilizar o melhor desse recurso? Aí, depois de todo esse sonho aqui que nós trouxemos para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre os produtos que a Fluke possui disponível no mercado, para que vocês possam aproveitar o máximo dessa tecnologia. E a gente vai começar aqui com 3 equipamentos simples, que são equipamentos de medição conhecidos como multímetros, a linha Fluke 3000FC, Fluke 279FC e o Fluke 1587FC, né? Opa, se você que é um grande conhecedor de Fluke, basicamente são 3 multímetros, mas eles possuem algumas características, né, individuais. Você poderia dar uma refrescada para a gente? Primeiro eu gostaria de colocar o que eles têm de semelhante, né? O que eles têm de comum, em comum. O que eles têm em comum? FluConnect. Todos eles possuem a tecnologia FluConnect, então quando o cliente for buscar por um equipamento da Fluke, para ele saber ou não se aquele equipamento tem a opção FluConnect, é o FC. O FC aí na frente.
Então, o Fluke 279 FC. FC é do Fluke Connect. Fluke 1587 FC. O FC é do Fluke Connect. Então, quando não tiver o FC na frente, significa que aquele equipamento ainda não tem a tecnologia Fluke Connect. Cada vez mais novos produtos estão saindo já com a tecnologia Fluke Connect, né? Mas existem produtos ainda que não têm a tecnologia Fluke Connect. Se estiver buscando por um que tem o Fluke Connect, pega por um que tenha o símbolo FC na frente, lá, essas duas letras, FC, que é de Fluke Connect. E a gente vai falar um pouquinho mais desses equipamentos, Renan. Antes de falar, por exemplo, um pouquinho mais, se você pode seguir aí. Vamos seguir. Por exemplo, o Fluke 279 FC. Cara, o 279 FC, ele é um equipamento muito interessante. Eu costumo falar que é um equipamento 3 em 1. Por que ele é um equipamento 3 em 1? Ele é um multímetro térmico, né? Então, ele é um multímetro True RMS, tá? Para você medir até 1000 volts, categoria 3 de segurança, 600 volts, categoria 4, né? Ele tem 3 anos de garantia, esse multímetro, ok? Mas ele tem um termovisor integrado, né? Então, é um multímetro, uma função térmica aí, que você pode ver na foto aí, você pode fazer já uma análise térmica, um termovisor integrado nele. E quando você conecta nele uma pinça de corrente flexível iFlex, você pode transformar ele também num alicate amperímetro. E aí você pode fazer medições até, se não me engano, 2.500 amperes. Tá? Então, e tudo isso, todas essas medições, tanto a medição de corrente, como a medição de tensão, com a medição da câmera térmica do multímetro, você manda tudo isso para o Fluke Connect. Você tem todas essas medições também no Fluke Connect. Você manda tudo isso através do Fluke Connect do seu celular e você pode compartilhar essas informações aí em tempo real com a sua equipe. Então, é um equipamento bem interessante, é muito mais do que um multímetro, né? Eu falo que é um 3 em 1, né? E essa garra iFlex também é muito bacana, cara, que você, dependendo do local que você vai fazer a medição, ela ajuda muito, né? Vale a pena aí. Bom, quem já utiliza aí, eu sou fã dessa garra aí, quem utiliza aí também deve gostar bastante. Perfeito. Aqui nós temos o Fluke 1587 FC, né? Também é um equipamento muito interessante, né? Ele também é um equipamento, ele é mais do que um multímetro, né? Ele é um 2 em 1, que a gente fala. Né? Ele também tem garantia de 3 anos, medição com 3.000 volts também, 600 volts também para categoria 4. E ele é um multímetro e também ele é um testador de isolamento. Né? Então, você vai lá fazer um testador de isolação no motor, mas às vezes você precisa medir, fazer um teste de tensão, um teste de corrente e tal, você não vai precisar levar outro equipamento, ele já é um multímetro. Tá? Tem também o equipamento 2 em 1, também com a função Fluke Connect. Então, você não precisa também ficar anotando os testes de isolamento aí na mão, né? E você, através, ele faz os testes, já vai, manda para o Fluke Connect, já vai para a nuvem, já gera o relatório para você, você já compartilha com o seu time já. Também é uma ferramenta bem bacana aí, o Fluke 87 também está disponível aí na versão Fluke Connect. Perfeito. E o que é interessante também, só complementando aquela tabela que a gente começou, né, além do 79FC e do 1587, o Fluke 3000 FC é um multímetro convencional que possui a tecnologia Fluke Connect e a possibilidade, né, de conectar aqui com outros equipamentos. Conforme a gente pode visualizar na tela, a gente consegue, no próprio Fluke 3000 FC, você conseguiria conectar com termômetro, com outros equipamentos que medem corrente, né, e com outro equipamento medindo uma tensão, por exemplo, certo, Pastre? Correto. E não é apenas esse equipamento, né? Ele tem todos esses recursos que a gente consegue conectar no aplicativo ou dentro do Fluke 3000 FC. Esses módulos, que a gente chama esses módulos de medição, né, são muito bacanas, muito interessantes. Por exemplo, né, você tem o módulo aí, o módulo A3000 FC aí, né, você é um equipamento que é isso, você deixa ele plugado lá, né, ele vai ficar medindo para você aí até 400 amperes CA e vai mandando, e a distância, você pode ficar a distância com o seu Fluke Connect e ficar recebendo essas informações. Da mesma forma, o Fluke 3001 FC, né? 3001 FC você também pode colocar a pinça, né? O iFlex, né? Para medir até 2.500 amperes aí também, né? E também ficar medindo, receber as medições através do Fluke Connect. Esses módulos você pode deixar instalado.
tem um módulo de temperatura, o T3000, né? Você pode deixar o módulo instalado lá, ele ficar conectando, ele vai conectar até 65 mil leituras, Renan. 65 mil leituras. E aí e tudo isso vai sendo enviado para o Fluke Connect. Você deixa conectado lá no painel, vai recebendo. Temos aí o Fluke A3004FC também para medição de 4 a 20 miliamperes. Ele tem uma garrinha menor ali para você medir o 4 a 20 miliamperes, né? E também no Connect você recebe essas informações aí no seu celular. Então, são equipamentos, são módulos que você pode deixar todos eles instalados na sua planta em algum dispositivo, em algum painel específico lá, e as informações vão caindo no seu celular, as medições, você vai gerando tendência, vai gerando histórico, vai compartilhando com a sua equipe. É bem bacana, eu gosto bastante dessa linha aí, esses módulos de medição. Pode ajudar bastante. O que eu acho interessante também nesses módulos, só complementando um pouco, Paz, é que ele tem um log, né? Então, por exemplo, eu não preciso estar do lado dele o tempo todo com um aplicativo no celular. Eu posso deixar ele medindo, faz o log, eu saio, vou fazer um outro trabalho. Por exemplo, eu quero verificar durante a 1 hora da tarde até as 2 horas da tarde como que está o trabalho daquele motor. Eu consigo coletar essas informações, depois eu volto lá e puxo os dados dele, certo? Justamente, ele grava, ele fica lá gravando, você vai lá e só pega as informações que foram gravadas. Bem lembrado, Renan. Isso. Então, é um recurso fantástico que garante a segurança, porque eu posso abrir o painel, deixar ele dentro do painel medindo e sair, executar outro trabalho e depois eu retornar e recuperar o equipamento. Então, tem todos esses recursos para quem quiser utilizar o equipamento Fluke Connect para módulos, são esses equipamentos aqui. E nós temos o 376FC, que é um alicate de amperímetro específico, né, que faz a medição da corrente, além de conseguir coletar informações de um multímetro, né. O interessante é que ele tem a opção da garra também, como a gente pode verificar nessa imagem, para fazer medições de lugares de difícil acesso. Tá? Eu tenho um vídeo, o iFlex, exatamente. Eu tenho um vídeo aqui, e esse vídeo ele apresenta um pouco mais sobre o Fluke 376FC. Eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio dele. Olha aqui a gente consegue ver ele trabalhando com o cabo iFlex, né? O acessório, o T-Pack, para poder auxiliar no posicionamento. Então, de uma forma segura, ele subiu uma altura, encaixou o equipamento e do lado externo ele está medindo. Aqui nós comentamos um pouco sobre a questão de trabalhar com painéis abertos, né? Então, você abre o painel com todo o EPI necessário, fecha o painel e faz a medição do lado de fora. É um produto que registra também até 65 mil medições. Possui as pontas de prova, conforme eu comentei, para trabalhar com um multímetro, medir uma tensão, por exemplo, né? True RMS, é importante comentar sobre isso, e até 1000 amperes, ou até 2500 amperes no cabo iFlex. Esses vídeos vão estar disponíveis para vocês também, caso vocês queiram assistir novamente no futuro, tá? E seguindo aqui, vale comentar, nós fizemos o primeiro webinar sobre manutenção preditiva, e nós falamos sobre análise de vibração. E o Fluke 405FC foi comentado nessa apresentação. E aqui a gente está comentando novamente por quê? Porque ele tem a tecnologia Fluke Connect. O que é interessante a gente enxergar nessas imagens? Que uma mão apenas você consegue fazer o trabalho, ele possui o medidor de infravermelho para você coletar a temperatura, né? Então no visor dele você teria a medição global de vibração e a temperatura que você está medindo naquele ponto, tá? Fora o LED para iluminar lugares de difícil visualização. É um equipamento que permite que você coloque um sensor externo para fazer uma medição em locais de difícil acesso. Não é todo lugar que você vai conseguir usar o sensor que vem embutido nele. Então, ele existe a opção como acessório de ser adquirido, né? Para você utilizar também essa medição em lugares pontuais de difícil acesso. E com uma mão apenas você conseguiria medir, você consegue medir, fazer a medição da vibração e coletar no Fluke Connect. Então, até agora nós comentamos sobre
temperatura, sobre corrente, sobre o teste de resistência do motor e agora é possível coletar o nível de vibração do motor. Então, é tudo baseado no motor, o que todas as empresas possuem. E existe mais uma outra tecnologia que cabe a gente comentar também, que foi apresentado também no primeiro webinar sobre a termografia, que são os termovisores da Fluke. O Pastri, o que esse termovisor tem de diferente quando a gente fala de Fluke Connect? Olha, Renan, o Fluke Connect, como a gente já abordou bastante aqui, né? A vantagem mesmo é muito interessante você, tipo, já foi falado lá no início, né? Uhum. Você ter conhecimento, você ter dados, você ter as informações, né? Então, você utilizando uma câmera térmica também e precisar mandar esses, por exemplo, você está fazendo uma análise num motor ou num painel, e aí você está com um termovisor vendo que tem uma temperatura ali que você quer compartilhar com o seu time para tomada de decisão, se é o momento certo de tocar aquele disjuntor, se é o momento certo de fazer a parada daquele motor, bom, enfim. Então, o Fluconet também vai enviar as informações aí diretas aí para o seu celular e você vai fazer o compartilhamento. Você pode fazer o share video. Então, são todos os termovisores da Fluke, né, possuem a tecnologia Fluke Connect, né? E a gente tem gostaria de comentar, Renan, que nós temos uma linha extensa de termovisores, tá? Porque dependendo de cada aplicação, você vai precisar porque termovisor depende muito, varia muito o valor de investimento, né? Então, para Sim. cada aplicação, se você for fazer uma análise de um painel onde você pode chegar a 1 metro de distância, você pode utilizar, por exemplo, uma PTI 120, né? Mas se você já quer fazer uma análise de um ponto mais distante, um ponto mais alto e tal, que você precisa de uma resolução melhor, uma imagem melhor, aí você precisa já de uma câmera com foco automático, uma resolução maior, como uma TI 401 Pro, por exemplo. Às vezes a TI 401 Pro é muito para você, mas então existe uma intermediária, a TI 300, que você já consegue colocar lente na câmera também, né? Então, basicamente na escolha de um termovisor, é importante o cliente ter em mão qual é a faixa de temperatura que ele vai medir, né? Que ele precisa medir, a distância que ele vai estar do ponto, o foco, né? Para saber um foco fixo, um foco manual, um foco automático, né? E qual a resolução para ter uma boa imagem. Então, tudo isso, e a gente tem o plus do Fluke Connect, né? Que você faz a análise com a câmera térmica, manda para o Fluke Connect, e aí você tem as informações em tempo real aí, que você compartilha com a equipe. Perfeito. O interessante também do Fluconet, quando a gente fala do termovisor, é que o Fluconet consegue controlar remotamente a termografia, né? Então, todas as paletas, mudar os dados, tudo do termovisor você consegue através do Fluke Connect também. E quem já utiliza os equipamentos da Fluke e faz todo o trabalho no Smart View, né, que é aquele software de temperatura, aquela análise da termografia pode ser feita pelo Fluke Connect também. Digamos que aqui dentro você tem um mini Smart View com todos os recursos para você alterar paletas, alterar a emissividade e pontos específicos, como se você fizesse análise da termografia no próprio aplicativo. Então, uma análise rápida você conseguiria coletar apenas com o Fluke Connect, certo? Justamente. Isso é um belo complemento, Renan. Perfeito. E, bom, para a gente finalizar aqui, né, depois desse bate-papo, para quem nunca mexeu com o Fluke Connect e vai instalar o aplicativo e começar a utilizar no dia a dia, né, essa aqui seria basicamente as telas que aparecem para a gente ter uma ideia de como que ele funciona. Eu consigo setar pontos de emergência, né, desde emergências leves até emergências extremas. No caso, uma máquina que esteja boa, uma máquina que esteja ruim. Um motor, por exemplo, com uma temperatura elevada, você consegue configurar quais são as prioridades de trabalho dentro do Fluke Connect. Depois que você prioriza, de acordo com as medições, você consegue visualizar quais são as máquinas que estão com estados extremos, sérios ou moderados, né? E onde que vai ser o teu trabalho, né, dentro dos equipamentos.
E você consegue também visualizar as informações. Então, quando você entra dentro do equipamento, você consegue visualizar as informações que você mediu. Então, eu quero comparar a temperatura que eu medi ontem com a temperatura de hoje. Ou eu fiz uma medição durante o mês inteiro, o ano inteiro, tem muitas medições, eu quero fazer um gráfico. É possível fazer, porque ele vai registrando isso, sem a necessidade de utilizar papelada. E o conjunto de informações, esse ponto é interessante porque vocês viram que nós temos vários módulos. Então, se eu quero fazer uma medição, por exemplo, de um sistema trifásico, a corrente trifásica, eu posso colocar um módulo em cada fase e monitorar ao mesmo tempo. E o próprio Fluke Connect já me dá os dados de cada fase, como L1, L2, L3, mostrando para mim como que está se comportando a corrente do meu motor. Então, você consegue, no próprio Fluke Connect, coletar não apenas uma, mas 3, 4, 5 medições ali ao mesmo tempo e registrá-las ao mesmo tempo, né? Que faz com que você ganhe mais tempo ainda durante a execução do seu trabalho. Certo, Pastre? Correto. Perfeito. Então, gente, Pastre, eu agradeço muito pela sua colaboração, foi muito fantástico esses 3 webinars que nós fizemos, tá? Principalmente fechando aqui com a tecnologia Fluke Connect. Eu acredito que depois desse webinar, algumas pessoas terão muito mais facilidade em identificar quais as soluções podem ser aplicadas dentro de suas empresas. Então, se você pretende investir em Fluke Connect, esses produtos que foram apresentados aqui nessa apresentação são os ideais, são os equipamentos que podem te ajudar. Claro que a Fluke está sempre lançando produtos mais modernos, então fique sempre ligados aí nos lançamentos da Fluke, acompanhe o nosso canal, que a Edge, a Eleder, a Interenge, a Fluke também sempre lançam nas redes sociais os produtos novos, né, os produtos mais modernos, para que a gente possa se manter atualizado aí, certo? E também é interessante, porque às vezes o cliente até possui já o equipamento que possui o Fluke Connect, mas ainda não está utilizando. Perfeito. Então, veja no seu multímetro, seu alicate amperímetro, se tem tem lá o escrito lá FC de Fluke Connect, né? Esse símbolozinho, né? É o símbolo do Wi-Fi. Significa que ele tem o Fluke Connect, né? E aí você baixa lá no Play Store, lá na sua loja, lá, baixa o aplicativo, ele é gratuito, faz a instalação e começa a utilizar, porque pode realmente ajudar bastante vocês aí, e é um recurso a mais aí que a Fluke está oferecendo aí nos equipamentos, né, realmente para ajudar no dia a dia, ajudar na tomada de decisão, ter mais agilidade, ter as informações ali disponíveis em todo o tempo, né? Então, caso tenham interesse, quando forem buscar um produto, comprar um equipamento, procurem se tem o Fluke Connect, ou já vejam no que você tem, se realmente eles já possuem, e já começam a utilizar aí o Fluke Connect aí, que acho que vocês vão gostar. Perfeito, Pastre. Então, caso alguém já tenha esse equipamento com o Fluke Connect e tenha dificuldade em utilizar, aciona a gente dá todo o apoio, todo o suporte que precisar. Caso tenham interesse em adquirir essa tecnologia também, entre em contato com a gente. Estamos aqui disponíveis online, via telefone. Eu vou deixar meu contato para quem quiser contatar, tanto o meu e-mail quanto o meu celular, o celular para o WhatsApp também. E eu abro aqui o nosso webinar para perguntas. Eu agradeço a presença dos nossos web espectadores e agradeço também, Pastre, você aí pela tua contribuição. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, se você puder ajudar a gente a verificar se tem alguma pergunta no chat, caso contrário, está meu contato para futuras perguntas. Dar uma olhada aqui, Renan. Uma pergunta se o aplicativo é gratuito. Bom, já respondemos já, sim, o equipamento... O Silvio perguntou se é gratuito o aplicativo, né? Então, já respondemos sim, ele é gratuito. Você pode entrar lá baixar agora mesmo, instalar em quantos dispositivos quiserem, é gratuito. Isso, você pode ter o seu time de manutenção pode instalar e todos eles vão compartilhar a mesma base de dados. E é totalmente gratuito esse equipamento. Bom, Renan, não temos mais nenhuma pergunta por aqui, tá? Eu quero agradecer você também, né, pela condução desse webinar, pelo empenho aí. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pelo tempo de todos. Agradeço mesmo aí e estamos à disposição em qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, gente, e até o próximo webinar.
Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.